Olá amigos do Polive, hoje eu vou falar sobre sets em restaurantes. Para quem não sabe o que é um set é um grupo de pessoas onde você tem pelo menos uma pessoa que você está interessado. E lembrando que esse vídeo é específico para sets em restaurantes, que é um tipo de day game, que é muito diferente, por exemplo, de sets em um bar, onde é um night game e os sets têm outro perfil psicológico. Eu estou muito animado de falar desse assunto, porque o motivo pelo qual eu resolvi criar esse vídeo é, na verdade, um dos motivos pelo qual eu resolvi criar o canal. E tudo foi por causa de uma péssima abordagem que aconteceu comigo lá no restaurante aqui do lado, onde um rapaz tentou me conhecer. Ele fez uma abordagem muito ruim e isso eventualmente me levou à ideia de criar um vídeo falando sobre interações sociais. Então nesse vídeo eu vou explicar o que ele fez, explicar por que é uma abordagem fraca e garante poucas chances de sucesso, e explicar também como deve ser feita uma abordagem que nós do Polive acreditamos ser a adequada para sets em restaurantes. A minha história foi a seguinte: como eu falei, eu estava nesse restaurante aqui do lado e passou um rapaz que me viu e se interessou por mim. E a abordagem dele foi a seguinte: ele escreveu um recado no guardanapo de papel e pediu para um garçom me entregar. E esse recado dizia que ele tinha me visto, me achado bonito e que queria me conhecer. Quando eu li o bilhete, a minha primeira reação foi achar graça no que tinha acontecido, porque foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo comigo. E a princípio eu ia apenas esquecer essa história, porque por acaso eu me interesso apenas por garotas. Mas depois eu pensei, não, peraí, vamos analisar isso profissionalmente, vamos analisar isso, o que eu teria feito se eu tivesse recebido esse bilhete de uma garota. E eu cheguei à conclusão de que esse tipo de abordagem é completamente inadequada para esse tipo de situação. Aí eu fiquei curioso e comecei a perguntar em outros lugares, em outros restaurantes, se os garçons já tinham presenciado algum tipo de paquera entre os clientes. E todos me responderam a mesma coisa, que todos utilizam esse mesmo tipo de abordagem, recadinho no bilhete, e eles também me disseram que nunca viram isso dando resultado. E tudo disso surgiu a ideia de criar um vídeo falando desse tópico e fortaleceu a ideia de criar o Polive. Então vamos analisar o que aconteceu. Talvez você já tenha assistido o vídeo Toda Garota Tem 50 Namorados. Se você não assistiu, você deveria assistir ele primeiro, procura ele no nosso canal. E esse mesmo princípio se aplica aos homens. Então, ele escreveu que ele queria me conhecer, mas o que ele acabou escrevendo foi uma coisa diferente. A emoção que eu senti ao ler o recado dele foi completamente diferente da emoção que ele queria que eu sentisse. Vamos analisar isso em detalhes. Ele escreveu que ele queria me conhecer, isso é fato. Mas a verdade é que eu não sei como ele é. Eu não sei se ele é bonito, se ele é feio, se ele sabe se arrumar ou se ele tem mau gosto, se ele tem cuidado com ele mesmo ou se ele é mais desleixado. Eu não sei se ele é um cara comunicativo, articulado, ou se ele de repente é uma pessoa não muito sociável. Eu não sei nada sobre ele. Então ele escreveu que ele queria me conhecer, mas o que ele realmente acabou escrevendo foi: eu não sou um cara sociável, eu não sou um cara confiante, eu não tenho coragem de honrar os meus sentimentos. Aliás, eu tenho quase certeza de que não vale a pena tentar conversar com você, porque o meu histórico de tentativas passadas frustradas me indicam que eu não vou ter sucesso novamente. E eu não quero ter trabalho, eu vou deixar esse recado com você, depois você decide o que acontece. Enfim, ele acabou não passando uma imagem muito positiva. Agora, se eu fosse uma pessoa desesperada para encontrar alguém, se eu não tivesse ninguém na minha vida, eu tivesse que agarrar qualquer chance ou possibilidade de um possível relacionamento romântico, talvez essa abordagem tivesse algumas chances de sucesso. Mas eu já tenho 50 namoradas. Ou 50 namorados, dependendo da pessoa. Enfim, isso não é uma abordagem adequada para esse tipo de situação. Então uma abordagem simples, como um recadinho, não vai ser suficiente para conquistá-lo. Você precisa ter a coragem de revelar os seus sentimentos e aceitar ser julgado. E também de respeitar a decisão dela, sendo ela favorável ou desfavorável aos seus sentimentos. Aliás, um verdadeiro PUA tem essa mentalidade em qualquer tipo de abordagem que ele faz, porque isso faz parte da personalidade dele. E nós caímos num princípio básico de The Game, onde a melhor forma de você iniciar uma interação é revelando os seus sentimentos
e as suas verdadeiras intenções. Mas não escrevendo isso num bilhetinho, mas sim falando isso, se comunicando, numa verdadeira interação entre duas almas. Tendo dito tudo isso, existem algumas pequenas regrinhas de logística que merecem ser respeitadas em tipos de interações de sets em restaurantes. Primeiro, qual é a melhor hora de abordar? Bom, geralmente a melhor hora de abordar vai ser assim que você vê o set. E geralmente isso vai acontecer quando você está chegando ou saindo do restaurante. Mas vamos analisar os diversos possíveis cenários. Já aconteceu muito comigo de eu chegar no restaurante e ver uma menina sentada numa mesa que eu achei interessante. E eu sempre pensava assim, quando eu acabar de comer eu vou falar com ela. O que acontecia é que antes de eu terminar de comer, ela levantava e ia embora. Isso é uma coisa lógica, né? Se a pessoa começou a comer antes de você, ela provavelmente vai terminar antes de você. Isso na verdade era uma ansiedade de aproximação me sabotando. Quando você vê uma pessoa sentada numa mesa, você não sabe quanto tempo ela vai ficar ali. Pode ser 30 segundos, pode ser 30 minutos. Então, o ideal é quando você vê um set, esse tipo de situação, abordar imediatamente. Às vezes, você vai ver o set chegando e sentando numa mesa. Nesse caso, eu acho melhor esperar um pouquinho, pois a cabeça dela vai estar focada em olhar o menu e ela não vai estar num estado psicológico muito sociável. Mas, provavelmente, ela não vai estar sentada sozinha. E logo após ela escolher o pedido, ela vai iniciar uma conversa e voltar a estar num estado psicológico sociável, facilitando assim as suas chances de sucesso. Para completar, uma coisa que eu sinceramente não gosto é interromper a minha refeição para abordar um set. Imagina você chegar lá dizendo: olá, eu deixei minha comida esfriando para a gente conhecer. Isso não é muito galanteador. Então, se você, ao perceber a presença de um set, não tiver ainda chegado o seu pedido, a minha recomendação é agir na hora. Mas se por acaso você estiver fazendo a sua refeição, você pode escolher esperar uma troca de pratos, de repente, antes da sobremesa, e nesse tempo, abordar o set. Outra ocasião que se percebe a presença de sets no restaurante é quando você vai ao banheiro. Nesse caso, eu acho melhor abrir o set na volta, pois assim, na ida, talvez tenha tido uma troca de olhares e tenha amadurecido na cabeça dela a ideia de que ela gostaria de te conhecer, mas que talvez tenha te perdido. E assim também, quando você abre o set na volta, não é uma surpresa muito grande, o que de repente podia deixar ela tímida e desconfortável e prejudicando a interação. Além disso, abrindo o set na volta, você tem mais tempo de planejar o fluxo da interação, o que facilita a conexão entre vocês dois. Agora, seja observador. Se você perceber que ela está pagando a conta e prestes a ir embora, é melhor iniciar a conversa na hora. Recapitulando o momento da abordagem. Se você ver o set quando você chega ou estiver saindo de um restaurante, ou enquanto você estiver sentado esperando o seu pedido, aborde imediatamente. Se você ver o set numa ida ao banheiro, aborde na volta. E se você estiver fazendo a sua refeição ao perceber a presença de um set, você pode escolher esperar uma troca de pratos. Agora, o que falar depois do clássico "te achei interessante e vim te conhecer"? Novamente, eu quero te chamar a atenção para a situação social do ambiente. Existem dois possíveis cenários. Ou elas vão estar comendo, ou vão estar esperando o seu prato. Se elas estiverem esperando o seu prato, fique no set até chegar ao prato delas. Se elas já estiverem fazendo a sua refeição, lembre-se que elas vão parar de comer para prestar atenção em você e a comida delas vai ficar esfriando. Você ter o prato de comida na sua frente esfriando é uma coisa muito desconfortável e ninguém atua isso por muito tempo. Por essa característica, sets em restaurantes são muito rápidos e muito menos demorados que outros tipos de day game. Agora, se por acaso chegar bebida ou elas estiverem bebendo, ignore isso completamente. Bebida é uma coisa que não altera em nada a logística da interação. Tendo dito isso, muitas vezes quando chega a bebida na minha mesa, eu uso isso como uma desculpa para me retirar. Por causa disso tudo, caso as pessoas do set estiverem fazendo a sua refeição quando você abordá-las, é muito legal você explicitar que vai ficar presente por pouco tempo, mesmo que isso não seja inteiramente verdade. Isso vai relaxar elas psicologicamente e vai deixá-las mais abertas e sociáveis a conhecer a sua personalidade. Uma outra característica é que as pessoas vão a restaurantes
com seus familiares e amigos e fazer isso para colocar a conversa em dia. E por causa disso, ela vai estar muito mais focada nos seus conhecidos do que em estranhos. E ela vai estar ansiosa para conversar com seus íntimos queridos. Por causa disso, eu não gosto de me sentar ao grupo e me juntar a eles, como acontece em Night Game. Aliás, nós vamos ter um vídeo sobre esse tópico futuramente no canal. Em restaurantes, eu prefiro me apresentar, trocar o telefone e me retirar. Por essa mesma característica das interações serem curtas em restaurantes, eu não tento beijo, pois não há tanto tempo para se criar uma conexão emocional profunda. Eu prefiro pegar o telefone e depois marcar um encontro. Agora, não existem regras, tá, amigos? Apenas uma indicação. É possível sim sentar na mesa do grupo, ou então conseguir um beijo, mas isso geralmente não acontece. Então não inicie esse tipo de interação esperando o tal resultado. Eu também quero fazer um comentário sobre a postura corporal. Muitos puas argumentam que é melhor você agachar ao lado da mesa, para ter o seu olhar na mesma altura do olhar da menina que você está interessado. Mas, sinceramente, eu acho que isso não faz a menor diferença. Tipo, eles argumentam que assim você traz mais conforto para ela, que não precisa ficar olhando para cima. Mas, sinceramente, eu sempre fiquei em pé nos meus sets em restaurantes e tive excelentes resultados. Eu até acho isso muito legal, a menina olhando para cima, te vendo como cara de atitude e superior, ao invés dela ficar te olhando para baixo, te menosprezando e tendo você colocando ela no pedestal. Isso fica a seu critério. Continuando, eu preciso dizer uma característica fundamental desse tipo de interação. Quando você estiver nesse tipo de set, quando você iniciar uma conversa em sets e restaurantes, todo mundo da mesa vai parar o que está fazendo para prestar atenção em você. Então você não pode apenas conversar com a pessoa que você está interessado. E o motivo não é que os amigos dela vão te julgar e atrapalhar a interação, e sim que a própria pessoa que você está interessado vai te julgar negativamente se você não falar com os amigos dela. Lembre-se, as garotas gostam de líderes. Um líder cuida da sua tribo. Ele tem carinho por todos e nunca ignora as pessoas. Se você ignorar os amigos dela, você vai passar a impressão de ser egoísta, mal educado e antissocial. Então você deve iniciar a interação rapidamente se apresentando para todos. Depois declarar as suas intenções diretamente para a pessoa que você está interessado e depois voltar a falar com o grupo. É nesse momento que você vai ter a chance de seduzir a pessoa que você está interessado, conversando com ela e o grupo, demonstrando assim elementos chaves da sua personalidade. Ao conversar com outras pessoas do grupo, a pessoa que você está interessado vai continuar prestando atenção em você e aprendendo mais sobre a sua personalidade, te admirando. Aliás, essa tática é muito legal, principalmente para iniciantes, pois às vezes é difícil manter assunto com uma pessoa desconhecida, por nervosismo e timidez de ambos os lados. Mas numa conversa com um grupo, você tem mais pessoas contribuindo para a conversa e, portanto, mais assuntos. Por falar em assuntos, você é livre para falar sobre o que você quiser, mas é muito importante você demonstrar que você é um cara real, com sentimentos verdadeiros. Portanto, é legal você mencionar se você trabalha ou estuda e também mencionar os seus hobbies preferidos. E como encerrar a interação? Eu particularmente gosto de deixar o set quando chega um pedido na minha mesa ou na mesa do set, e principalmente se isso for no meio de um assunto inacabado. Assim você cria um gancho e um interesse na garota para conversar com você no outro dia. Então você pode terminar com uma variação das seguintes frases: meus drinks chegaram, eu vou voltar para minha mesa agora, mas eu te ligo amanhã para continuarmos esse assunto. Ou se quando você chegou elas já estavam comendo, você pode usar a seguinte frase: eu vou deixar vocês agora para terminarem seu almoço, mas amanhã nós continuamos essa conversa. Caso vocês não tenham feito ainda, essa seria uma boa hora para vocês trocarem telefones. Nesse momento, parece que acabou a interação, mas ainda existem duas coisas que precisam ser feitas para sua abordagem ter sucesso. E elas envolvem a maneira como você se despede do set. É importantíssimo que quando você estiver se despedindo do set,
você faça algum tipo de contato físico com a pessoa que você está interessado. Você não pode simplesmente dar um tchauzinho e ir embora. Isso seria um pouco romântico, um pouco frio e até totalmente incompatível com o nível de complexidade da interação que você acabou de criar. Então, se por acaso a pessoa que você estiver interessado estiver perto de você, você pode se despedir dela dando 2 beijinhos, encostando a mão no ombro dela, ou no braço, ou nas costas, e dando 2 beijinhos. Ou até um meio abraço e beijando o rosto dela. Se por acaso a pessoa que você estiver interessado estiver longe de você, tipo do outro lado da mesa, fica desconfortável você forçar esse tipo de despedida, que pode causar um certo desconforto e criar um clima estranho. Nesse caso, apenas estenda sua mão por cima da mesa e beije a mão dela, e assim se despeça. Mas faça isso de um jeito certo. Assiste o vídeo de beijo na mão que está no nosso canal, vou colocar o link embaixo. E independente de como você se despede da garota, depois você precisa se despedir do grupo. Não fazer isso seria falta de educação. E nesse caso, sim, você deve apenas se despedir do pessoal acenando para o grupo, e sorrindo e fazendo um rápido contato visual com as pessoas do grupo. Se você se despedir com um aperto de mão ou um beijinho no rosto de todo mundo, isso vai ficar um pouco estranho e criar um clima desconfortável. Imagina você se despedir assim de um grupo de 6 pessoas. A impressão que isso seria muito esforço. A impressão que isso iria passar é que você está fazendo isso por ser uma regra da sociedade e não por uma vontade própria sua. Então, ao se despedir desse grupo, se despeça rapidamente deles. Então, recapitulando, ao se despedir, faça um contato físico com a pessoa que você está interessado e depois se despeça rapidamente do grupo. Mas ainda não acabou, porque agora você provavelmente voltou para a sua mesa para realizar a sua refeição. Isso significa que você e o grupo que você acabou de falar vão continuar no mesmo ambiente por mais um tempo. Então você não pode ignorá-los como se não os conhecesse. É claro que você vai momentaneamente focar em se socializar com o seu grupo, ou então se preocupar em fazer a sua refeição. Mas em algum momento, você ou o grupo com quem você estava conversando vai se levantar e ir embora primeiro. Quando isso acontecer, não os ignore, pois isso seria falta de educação. E pode ter certeza que a garota com quem você estava conversando vai reparar em como você vai agir nesse momento. Vamos analisar os cenários. Se por acaso o grupo dela levantar e for embora primeiro, pode ser que você repare nisso ou não. Se você não reparar, o grupo dela provavelmente vai silenciosamente ir embora e a interação do dia estará encerrada. Mas se por acaso houver algum contato visual e você reparar na saída deles, levemente acene e fale tchau. Não espere que eles sorriem e falem tchau primeiro. Eles provavelmente vão estar muito tímidos para isso. Mostre que você é um cara de iniciativa, educado e acene para eles. Continuando, se por acaso o seu grupo levantar primeiro, olhe para a mesa que está ao 7. Se ninguém na mesa reparar na sua saída, sinta-se à vontade para deixar o ambiente. Voltar a falar com eles agora iria desnecessariamente interromper o assunto deles e talvez causar um desconforto. Se por acaso alguém da mesa reparar na sua saída, levemente e silenciosamente acene para ela. Não fazer isso seria rude e falta de educação. E se por acaso essa pessoa for a garota que você está interessado, além de acenar, sorri para ela e fale tchau. Recapitulando o vídeo de hoje, inicie a conversa sendo direto e revele as suas intenções. Cumprimente todos da mesa. Explicite que vai ficar presente por pouco tempo. Revele a sua personalidade de forma objetiva. Use uma troca de pratos para encerrar a interação do set e pedir o telefone. Ao se despedir, faça algum tipo de contato físico. Ao sair do restaurante, acene para o set. E com esse resumo eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e não deixem de conferir os nossos últimos vídeos do canal, que eu vou colocar aqui o link do lado. Até a próxima, esse é o Pua Live.